E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos para o podcast. Nós estamos aqui falando hoje sobre o tema de regulação da inteligência artificial na matéria de saúde digital do professor Ricardo Valentim. E compondo a mesa dos entrevistadores está eu, Micael Marcos, Thales Brito e o nosso excelentíssimo convidado aqui, Caldeira, que é pesquisador do LAIS e atua também como mestre em engenharia elétrica e computação e também é um dos professores da Escolinha de Tecnologia do LAIS. Um especialista na área de IA que trouxemos para nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que a conversa renda bastante. E, enfim, estou aberto a gente conversar, bater um papo, trocar experiências, discutir sobre esse tema que é super importante e tenho certeza que vai cativar a audiência de vocês. Perfeito, perfeito. Então, Caldeira, para a gente começar aqui o podcast, eu queria perguntar a área, o que você faz e qual sua relação no que você trabalha com a inteligência artificial, no que você já desenvolveu, já o que pesquisou, no que trabalha, no que ensina. Então, em toda a sua trajetória, qual a relação com a IA? Nossa, para falar de toda a trajetória, eu vou tentar resumir um pouco. Essa história começa há muito tempo. Eu lembro que desde pequeno eu gostava de coisas muito complexas. Minha mãe trabalhava em uma empresa aérea. E era muito comum esse ambiente de aviação eu ficar absolutamente apaixonado pela cabine do piloto. Porque depois que eu descobri que eu ficava muito atento a isso por conta dos vários botões, de várias luzes e tudo mais. E ao mesmo tempo eu gostava muito de mapa geográfico. Não é da época de vocês, mas na minha época, enquanto criança, para estudar, a gente acessava as bibliotecas públicas. E lá, eu tinha uma irmã mais velha, ela gostava de alguns livros e tudo mais, e eu adorava mapas geográficos. Por que eu gostava de mapas geográficos? Hoje eu entendo muito bem, por conta da complexidade visual que tinha no mapa geográfico. E isso faz também o link com o painel de um avião, e consequentemente eu percebi essa afinidade com as coisas que eram muito complexas. Então, livros infantis que já vislumbravam alguma coisa sobre computadores, alguma cena falando de futuro, isso sempre me encantou. Então, para mim foi natural imaginar que a minha carreira profissional fosse na área de exatas. E assim aconteceu. Eu tenho uma trajetória profissional que logo depois da academia eu já ingresso na minha vida profissional, trabalhei desenvolvendo programa de computador, depois recebi um convite para vir para o Rio Grande do Norte. Em 2007 eu cheguei no Rio Grande do Norte para trabalhar em uma empresa de geologia, estive lá durante alguns anos, depois fui para a área de energia solar e depois de um tempo eu percebi que o que me chamava muito a atenção, o que eu queria realmente fazer era retomar minha carreira acadêmica. E assim aconteceu. Eu tive a oportunidade de entrar para fazer a minha especialização em IA voltada para a saúde. Foi quando eu tive acesso ao Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS. Logo em seguida fiz o mestrado e estou engatando também o doutorado nessa área tecnológica. Então, quando a gente olha para trás, olhando para a minha carreira profissional, que endereçando um pouco mais a sua pergunta, eu percebo que sempre estive envolvido no desenvolvimento de tecnologias. Tanto no início da minha carreira profissional, quando trabalhei numa empresa de pager, eu acabei não comentando, mas eu trabalhei numa empresa de pager, vocês nem sabem o que é isso, né? É o avô do celular. Rapaz. Antes da gente ter o celular, a gente tinha necessidade, isso ficou muito comum nos Estados Unidos, especialmente para a área médica, de contactar as pessoas. As pessoas estavam fora, normalmente estavam longe dos seus telefones fixos e a gente precisava localizar essas pessoas. Então, a gente acabou criando alguns equipamentos que recebiam apenas texto, às vezes apenas um indicativo de que alguém está te chamando. E isso se chama pager. Aqui no Brasil ficou conhecido como bip. Por quê? Porque alguns não eram tão rudimentares que nem o texto mandavam. Eles só mandavam uma indicação, ou sonora ou vibratória, e aí você tinha que ligar para uma central e perguntar, olha, qual mensagem tem para mim aí? Só que no momento em que eu trabalho com isso aqui no Brasil, as coisas já eram bem modernas, A gente já tinha o envio de textos bem estruturados.
E logo em seguida o celular chegou. Essa área de pager rapidamente se tornou obsoleta, né? Porque o próprio celular começou a enviar texto, né? O SMS. Essa historinha você já conhece, né? Chegou no nosso tempo, assim. Chegou na sua era, né? Muito bem. E o que aconteceu é que eu sempre estive voltado no desenvolvimento de tecnologia. Isso aconteceu, inclusive, lá quando eu trabalhei com geologia. A gente trabalhava com geologia para perfuração de poços, ou no processo de perfuração de poços, melhor dizendo. E eu já estive envolvido no desenvolvimento dessas tecnologias, e é aí que eu tenho a experiência de tecnologia embarcada, que é uma das áreas em que a gente ensina lá dentro da escolinha. Mas eu vou deixar vocês participarem um pouco, porque senão eu tomo conta do podcast, né? Vai dando spoiler demais, né? Talvez seja isso. Vamos deixar o melhor para o final, né? Mas eu espero ter respondido a sua pergunta. Sim, com certeza. Falando um pouco dessa história, do porquê que eu estou na área de exatas, e talvez eu não tenha endereçado um ponto, a parte de inteligência artificial, que é muito relevante para o nosso debate aqui. Logo que iniciei essa retomada da minha carreira acadêmica, foi muito forte a minha curiosidade sobre como usar inteligência artificial nas soluções que nós estávamos propondo para a saúde. E aqui cabe um detalhe importante. A gente fala muito sobre inteligência artificial e é comum a gente encontrar definições de que remontam a inteligência artificial da década de 50 e tudo mais. É verdade. Então, boa parte dos algoritmos que a gente utiliza hoje remontam a essa época. A grande revolução do pensamento computacional, enfim. Realmente, é verdade. Mas alguns especialistas falam sobre uma divisão temporal e eu gosto de pensar que essa é uma definição acertada, que a gente tem a computação, a inteligência artificial tradicional, né? E a partir de um momento, talvez ali no início dos anos 2000, a gente tem algo diferente, né? A gente tem o que a gente chama de deep learning, né? Tem machine learning, que em alguns momentos a gente pode pensar isso como técnicas estatísticas tradicionais, né? Eu lembro que tem até um memezinho, né, que as pessoas falavam, estatística, né? Não sei se você já viu esse quadro. Estatística, aí ninguém dá a bola. Aí você pegava o quadro e escrevia machine learning, ou seja, exatamente a mesma coisa, né? Aí todo mundo quer saber o que é. Né? Isso em algum momento foi verdade. Claro que a estatística contribuiu muito, né? São técnicas computacionais que a estatística fez uso e faz uso desde muito tempo, que foi refinada ali com esse uso específico, o que a gente intitula machine learning, né? Ou seja, o aprendizado de máquina. Mas voltando ao que eu queria falar para vocês, eu penso que faz muito sentido a gente colocar um milestone, né? Ou seja, uma forma de identificar que algo novo apareceu. E esse algo novo, penso eu, sejam as redes neurais. Sim, perfeito. E a partir das redes neurais, a gente pode depois, a partir da interação de vocês, conversar sobre os desdobramentos disso. Então a gente tem o que a gente chama de deep learning, a gente tem agora as IAs generativas, né? Então a gente tem muita coisa que aconteceu. Então a história dessa área ganhou uma nova atração quando a gente tem essas tecnologias que chegaram realmente para revolucionar não só a nossa área tecnológica, como diversas áreas da nossa civilização, penso eu. Voltando um pouco ao que você estava falando sobre as IAs, o machine learning, você trabalha hoje em dia em projetos muito voltados a isso? Ou você já fez muitos projetos usando nessa tecnologia? Desde que comecei essa retomada da carreira acadêmica e voltado a contribuições na área da saúde, que muito vinculada à minha relação com o Laís, nós utilizamos com frequência técnicas de machine learning para responder a problemas práticos. Vou tentar dar um exemplo para você.
Nós utilizamos bases de dados muito grandes sobre sífilis, um projeto enorme do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, chamado Sífilis Não. E um dos trabalhos que eu fiz, analisando esses dados, nós criamos um modelo de inteligência artificial capaz de prever o que aconteceria com a sífilis nos anos à frente. Ou seja, nós pegamos dados do passado, começamos a interpretar esses dados, usando modelos de predição, e a partir dessas inferências nós começamos a projetar o que aconteceria no futuro. Por que isso é importante? Isso é extremamente importante porque isso ajuda a dimensionar políticas públicas. Então, o meu trabalho em específico tratava de mulheres gestantes com sífilis e qual a possibilidade disso passar para o seu bebê, que a gente chama de sífilis congênita. E aí a gente tem uma série de fatores que contribuem para essa transmissão, que é chamado de transmissão vertical, quando a mãe transmite para o bebê. E a gente colocou tudo isso em um modelo capaz de prever. E quando a gente analisou com dados pretéritos, a gente conseguiu uma taxa de acerto enorme. E isso foi capaz de ajudar efetivamente a organização de políticas públicas, por exemplo. Como que a gente vai enfrentar o que a gente tinha naquela situação? Era uma epidemia de sífilis, foi decretado no Brasil uma epidemia de sífilis. Foi mais ou menos quando isso? Bom, o projeto começa em 2017. Sim. Acho que 2016, se não me falha a memória. Mas eu começo a atuação em 2019. A minha atuação direta, trabalhando nesses dados e aplicando inteligência artificial, aconteceu em 2019. De lá para cá eu continuo atuando como pesquisador do LAIS. Sim. Perfeito. Caldeirão, também a gente está vendo agora um grande avanço nas ferramentas de inteligência artificial. Agora saiu o Gemini, que foi um grande boom também, o ChatGPT. Então a gente vê umas ferramentas chegando no momento e muitas pessoas estão se utilizando delas. Você já fez uso de algumas? Já testou? E se testou, funcionou para você? Não funcionou? Mais prejudicou ou mais lhe ajudou essas ferramentas de IA? Todas que eu tive conhecimento eu fiz questão de testar. Todas. Desde o ChatGPT, quando surgiu o Gemini, o Claude, enfim, são várias ferramentas. E eu testei absolutamente tudo. E as suas variações. Não só os grandes modelos de linguagem, como os que você citou, como também os modelos de geração de imagem, agora mais recentemente geração de vídeo. Eita, imoral essa. Você viu o que está acontecendo? A3, né? Então é tudo. Você hoje, essa é uma das grandes questões que a gente com certeza vai comentar sobre isso, que em algum momento você fica pensando, será que isso é real? Isso foi gerado por inteligência artificial? Sim. E dependendo do público que está vendo, você sabe que o povo vai acreditar muito nesse público aí. Ontem, para citar um exemplo, ontem a minha esposa estava em um post do Instagram com um vídeo de inteligência artificial e parecia real, muito real. Era um entrevistador falando sobre os buracos na rua e simplesmente alguém, no momento em que estava sendo feita a suposta entrevista, caía naquele buraco. E eu olhei o primeiro, olhei o segundo, todos me pareceram verdadeiros. Quando foi no terceiro, eu disse, caramba, isso é muita coincidência acontecer isso. E aí eu comecei a olhar com mais detalhe o vídeo. Aí eu percebi alguns pequenos errinhos. Mas de primeira parecia algo real, porque está tudo sincronizado. O vídeo, o áudio é perfeito. Sabe, até o som dos carros, as coisas que acontecem. É surreal o que está acontecendo. E sim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, já testei tudo. Se me ajuda no dia a dia, sim, me ajuda. Isso é bem interessante, né? A gente deve falar em algum momento sobre isso, sobre o uso ético dessas ferramentas, né? O que efetivamente foi feito pelo ChatGPT, por exemplo, num texto ou num e-mail que precisa ser melhorado, ou foi feito pela pessoa que está utilizando, né? Será que o meu prompt é suficiente para me dar autoria
do que a ferramenta gera para a gente, né? Coloca como saída, essa é uma questão interessante. Será que esse vídeo que foi colocado, por exemplo, lá no Instagram, será que ele é de autoria de quem escreveu o prompt? Essa é uma pergunta em aberto, a gente ainda não sabe responder, está tudo muito rápido. Né? Com certeza. Mas respondendo a sua pergunta, sim, já testei. E se você tiver alguma nova para me apresentar, eu tô aí para testar. Isso que você falou agora é tudo muito rápido. Isso que me preocupa, porque a quantidade de tempo que todas essas tecnologias avançaram e está no nível que é hoje, que a gente que assiste todo dia vídeos que são produzidos por inteligência artificial, às vezes não percebe ou demora para perceber. Quem não tem contato, entendeu? Não tem como não perceber que é inteligência artificial. Isso é um risco gigante. Né? Percebam o poder, né? A depender de qual a tua intenção, o poder que as pessoas ganham. Com certeza. Sim. Isso é algo muito, muito interessante, né? Que a gente precisa estar atento. E é por isso que o tema que vocês escolheram para esse podcast é extremamente relevante. Porque, naturalmente, a gente viu conversando aqui, falando sobre as nossas experiências, a gente já percebeu algumas coisas estranhas. Sim. Caramba, será que está valendo a pena? O que eu preciso, no mínimo, ser alertado. Ok, essa postagem que eu dei como exemplo é super tranquila, não tem nada de malicioso. Mas eu não sei o que pode vir adiante. Sim. Essa é uma questão importante que a gente precisa discutir. Né? Eu costumo dizer que a gente discute pouco sobre essas coisas, não só do ponto de vista de regulamentação, quanto de possíveis consequências. Thales, uma coisa que você trouxe, eu acho extremamente relevante, é essa velocidade com que as tecnologias avançam. E elas acontecem de tal ordem que talvez a gente não consiga acompanhar do ponto de vista regulatório. Sim. Mas eu espero que a gente converse um pouco mais sobre isso lá na frente. Perfeito. Até já entrou na nossa questão, muitas vezes pode ser usado, depende da forma que for usado pela pessoa que está usando. Você comentou que pode dar muito poder a alguém. E realmente pode dar muito poder a alguém, como pode detonar uma imagem de uma pessoa que demorou anos para construir. Um político, por exemplo, demorou anos para construir uma imagem. E nas próximas eleições, com essas ferramentas gratuitas para criar, pode criar vídeos fakes e aí possa ser que destrua a imagem de alguém ou construa a imagem de alguém a partir de vídeos fakes. Então é um perigo muito grande e a gente queria saber sua visão. Sim. Será que ela pode ser muito prejudicial a tal ponto e quais os prejuízos que ela pode trazer para a sociedade no geral? Enviesar informações, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente deve se preocupar. Bom, é importante deixar destacado que a minha visão é do ponto de vista de alguém que trabalha com tecnologia. A minha formação e tudo mais. Eu não tenho nenhuma formação na parte de legislação, de direito, nada disso. Mas eu vou tentar responder a sua pergunta. Eu imagino sim que existam alguns riscos. Esses riscos são reais. Do mesmo jeito que existem potencialidades. Existem coisas incríveis que a gente pode fazer com essas tecnologias. Incríveis mesmo. Beleza. E o que acontece? Sempre que uma nova tecnologia chegou, a gente teve que olhar os prós e os contras. Não é isso? Sempre aconteceu isso. Né? Não é novidade para a gente lidar com uma tecnologia nova e ter que também observar quais são os pontos positivos e os pontos negativos, quais as consequências disso. Né? Existem muitas coisas importantes para a gente falar sobre essas tecnologias, mas indo diretamente na sua pergunta, falar sobre os riscos que a gente tem, eu poderia listar alguns. Aconteceu um episódio na Amazon, só para a gente ilustrar o que a gente está falando. A Amazon pegou os dados de recrutamento, histórico de recrutamento, colocou isso em um modelo de inteligência artificial para que pudesse auxiliar no processo de recrutamento de novas pessoas. O que existia dentro desse padrão do passado de contratações da Amazon? Existia um viés.
o viés de homens brancos e tudo mais. Esse padrão foi capturado pela inteligência artificial e foi reproduzido. Depois de um tempo, as pessoas estavam se perguntando, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí a gente começou um processo de investigação e viu que existia a reprodução de um viés. E essa é uma questão que acontece inclusive com as LLMs. As LLMs também reproduzem esse padrão, porque elas se alimentam de dados que são produzidos pela sociedade. A sociedade tem uma série de vieses. Então a gente precisa lidar com isso. Um outro risco importante para a gente falar é sobre a substituição de empregos. Esse é um ponto importantíssimo que a gente está discutindo um pouco. Qual o impacto disso na educação? É um outro ponto super importante. Com certeza. Como que a gente discute isso? A gente ainda não está entendendo muito bem o que está se passando. Essa é a grande verdade. Então, existem riscos, sim. Outra questão importante é a questão ambiental. Então, só para a gente colocar em perspectiva, os data centers no mundo já representam 4% do consumo global de energia elétrica. 4%. É um grande investimento, né? Nossa! Estava vendo isso. Então, não só do ponto de vista financeiro, mas do impacto ambiental. Sim. Como que a gente produz energia? No Brasil, as matrizes energéticas são limpas. Mas como é nos Estados Unidos? Como é na Europa? Como é na China? Que é onde se localiza esses grandes data centers. Sim. Essa é uma questão que a gente deve levar em consideração. Tem outras coisas também, do ponto de vista ético. Será que a informação que a IA usou para treinar tem consentimento dos seus verdadeiros autores? Isso é uma questão que a gente deve se perguntar. Há quem diga que não. Há quem diga que não. Não tem por que me importar com o autor. Por quê? Porque, enfim, tem uma questão importante que eu acho legal da gente abordar quando a gente fala sobre essa questão de direito autoral. Que é o seguinte: há quem acredite que direito autoral deveria ser exterminado. Por quê? Porque, no final das contas, dificilmente você vai criar algo do zero. Lembra de algum invento que vocês acham interessante? De alguma coisa legal? Deixa eu ver aqui. Para mim, uma coisa que foi muito impactante é a máquina de ressonância magnética. Pronto. Ressonância magnética. Existiria ressonância magnética sem a teoria eletromagnética de Maxwell? Com certeza. Então, quando eu crio uma máquina de ressonância magnética, eu estou dando o crédito para o Maxwell? Não. Existiria a teoria eletromagnética de Maxwell se não tivesse o cálculo? Eu estou dando crédito para quem criou o cálculo? Existiria o cálculo se não tivesse os axiomas de Euclides? A matemática? Não existiria. Eu estou dando crédito, eu estou dando lá o valor, inclusive, do direito autoral para o Euclides? Essa é a pergunta. Então, na verdade... Nada se cria. Raramente você tem alguma invenção original. Tudo se copia e melhora, né? Isso, você tem melhoramentos. E existe uma série de coisas que a própria civilização construiu. E por que agora eu vou me apossar de algo que um monte de gente atrás de mim se esforçou para fazer, e eu agora encapsulo isso aqui dentro de algo que eu teoricamente fiz um melhoramento, alguma coisa específica, e tomo como meu? Essa é uma pergunta em aberto. E essa discussão acaba sendo levantada também sobre as novas tecnologias. Com certeza. Será que a informação que foi utilizada para treinar o ChatGPT será que ela é realmente daquele autor? Ok, vamos imaginar que não seja. Que seja vamos lá, um direito da nossa civilização e não mais de uma pessoa.
Será que isso deveria se estender ao próprio ChatGPT? Será que o ChatGPT pode oferir lucro em cima disso? Isso é uma pergunta em aberto, a gente não sabe. A gente precisa discutir sobre essas questões. Na minha visão, se você me perguntar, eu penso que não. Eu penso que o ChatGPT não deveria oferir lucro em cima de uma informação que não foi dele. Eu acho que essa história de direito autoral também. Então, eu acho que isso tudo engloba tipo um pensamento que será que a gente tem que ter uma legislação sobre isso tudo, né? Ter leis sobre isso tudo. Isso surge de forma natural, né? Com certeza. A gente precisa de uma regulação urgente. Precisa. Por que a gente precisa? Porque são muitos riscos, como a gente já conversou. Tem muita coisa pairando no ar aí. Então a gente já falou sobre direito autoral, a gente já falou sobre fake news. Com certeza. A gente já falou, por exemplo, de substituição de empregos. Substituição de empregos. Pode ocorrer. O impacto disso na educação. A perca do controle, né? Exato. Como que você vai... Exato. É preciso ter um controle? Essa é a questão. É preciso ter um controle? Com certeza. E se tiver... Essas são questões. E aí a gente vai analisar o que aconteceu no mundo. A China talvez tenha sido a pioneira em falar sobre esse tipo de legislação. Lá, você precisa identificar de forma muito clara quando algo é feito com inteligência artificial. Seja vídeo, imagem, texto. Então é necessário você identificar para quem está consumindo aquela informação de que aquilo é feito com inteligência artificial. Hoje em dia tem... Pronto, no Samsung, quando você usa, ele já tem a inteligência artificial embutida. Quando você usa uma imagem, utiliza a inteligência artificial, vem no rodapé, feito por IA, modificado por IA. Exato, você então identifica. Já tem um... Bom, essa é uma possibilidade que a gente tem de atenuar aquelas situações, como a gente falou, de fake news, né? Sim. Mas isso não é tudo. É verdade. Né? Tem muita coisa. Então, só seguindo na ideia do que tem sido feito no mundo. Na União Europeia, a gente também tem uma legislação forte sobre a regulação da inteligência artificial. E lá eles elegeram tipos de uso e consequentemente, uma legislação mais forte ou mais branda a partir do tipo de uso. Né? Então, eles classificaram algo, olha, saúde é muito sério. Tá? Então, em saúde, você precisa de um processo regulatório mais rígido. Ok, mas para outras questões, eu não preciso de algo muito sofisticado. Por quê? Porque a gente tem a contramão disso. Se eu tenho uma altíssima regulação, eu posso, de certo modo, brecar o desenvolvimento tecnológico. Com certeza. Essa é a discussão que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. É um medo. Né? Lá está acontecendo isso. O Trump já disse que, olha, eu vou abrir as pernas. Né? Quem lembra que aconteceu na cerimônia de posse do Trump, as grandes big techs estavam lá. Né? Então, ele já demonstrou ali a que senhor ele está servindo. Sim. Né? Então lá está sendo dito claramente, olha, a gente precisa avançar com a inteligência artificial, a China está no nosso pé e por conta disso a gente vai passar como um trator. Direitos autorais, esqueça. Né? Esqueça isso aí, muita burocracia, com impactos ambientais, esqueça. O importante é a gente avançar com a tecnologia. Essa é uma visão que está sendo colocada, né, para a gente. O que está acontecendo no Brasil? No Brasil, a gente está tentando fazer algo como fez, ou como está fazendo a Europa, né, em classificar usos e, a partir dessa classificação, atribuir a regulamentação específica para aquele caso de uso. Né. Uma das questões importantes que está sendo discutida ainda no Brasil é o que você comentou no início da nossa conversa, a velocidade com que essas coisas acontecem. Porque a gente não consegue criar leis, criar regulação de forma muito rápida. A gente precisa discutir, a gente precisa entender. Ok, o que eu imagino que vai acontecer tem
pode ter limitações. Talvez você, Thales, saiba mais do que eu sobre as consequências do uso disso aqui ou acolá. De repente o Mikael sabe alguma coisa interessante. Então a gente precisa discutir sobre isso, discutir abertamente. Ninguém é o dono da verdade, né? Só que esse processo leva tempo. Com certeza. Existem visões distintas. Como que a gente acaba melhorando o nosso entendimento sobre um determinado assunto? Discutindo. Só que isso leva tempo. E a tecnologia está se desenvolvendo de uma forma tão rápida, que já aconteceu isso na regulação europeia. Lá, eles já prevendo a velocidade com que está acontecendo, existe a legislação que ela é flexível, de certo modo, por conta desse avanço. E é o que está acontecendo aqui no Brasil. Sim. Porque se a gente faz uma lei e demora, sei lá, 1 ano, 2 anos discutindo, quando ela entrar em vigor, ela já não funciona mais. Porque a coisa já mudou. O tempo que está evoluindo... já foi embora. Com certeza. É bem isso, pessoal. Realmente, a gente percebeu aqui que tem uma necessidade de se ter um controle, né? Porque os pontos negativos, eles podem gerar uma catástrofe num país. A gente pode gerar muitos desempregos, a gente pode também gerar aqui um fator ambiental que é muito negativo. A gente pode também gerar outros fatores aí que foi discutido, mas se a gente precisa de uma lei para controlar, por exemplo, na área da saúde, a gente pode desenvolver qualquer IA na área da saúde e a partir dessa IA que a gente fizer, pode botar no sistema e botar para rodar? Será que se a gente fizer isso, a gente como desenvolvedor de inteligência artificial, será que a gente está fazendo sem viés? Será que a gente está pensando como a gente vai manipular os dados para ele não ter viés, não ter uma informação... minimizar, no mínimo, né? Minimizar os talvez erros, a gente não consiga eliminar aquele ou aquele. Porque até ela não cria, ela pega tipo informações dos humanos e os humanos têm viés, querendo ou não. Sim, Thales, eu vou te ser muito sincero, eu não sei se ela não cria. Porque como é o nosso processo criativo? Explica para mim como é que a gente cria. A gente usa o que a gente aprendeu. Exato. E sai juntando ideias. Exato. A gente recombina coisas e a gente chama isso de criação. É verdade. Vou falar uma coisa que aconteceu recentemente. Na nossa área mais técnica, é muito importante a manipulação de matrizes. Com certeza. Então, por trás dos panos, o que basicamente uma GPU faz é multiplicar matrizes. E um grupo chamado Deep Alpha no Google, acho que é esse o nome, não sei se é isso, DeepFold, não sei exatamente. Procurem aí depois. Esse grupo de pesquisa colocou dentro desse algoritmo, dentro desse modelo, algumas situações, e eles conseguiram melhorar um algoritmo de multiplicação de matrizes complexas, de 4x4, de 49 passos para 47 passos. Parece pouco? Absurdo. É absurdo o impacto que isso tem. Absurdo. Inclusive no próprio desenvolvimento da IA. E esse algoritmo, chamado algoritmo de Strassen, data desde a década de 60. Era o mesmo algoritmo que a gente estava usando. Eu, quando estudei algoritmos, eu estudei sobre o algoritmo de Strassen. E era o que a gente estava usando para multiplicação de matrizes. É um dos algoritmos mais eficientes que a gente tem. E agora a IA não foi um ser humano que fez, não. Foi a IA que foi lá e descobriu um jeito diferente. Alguém poderia dizer, não, mas pera lá. É um melhoramento de um domínio que o ser humano já fazia. A IA não fez nada absolutamente nada novo, do zero. É verdade, é verdade. A gente já sabia como multiplicar matrizes de um jeito ou de outro, a gente já sabia. A gente tinha algoritmos mais eficientes e menos eficientes, é verdade. Agora a IA conseguiu fazer algo que não existia em lugar nenhum, ou seja, ela não está copiando, ela não copiou, ela simplesmente pode ter recombinado coisas, mas achou algo novo. A gente pode classificar isso como criação? Isso é uma pergunta. Esse mesmo grupo lá no Google
tem um trabalho belíssimo de recombinação de moléculas que acelerou 30 vezes a criação de novos medicamentos. Olha que coisa louca. Ok, ela só está recombinando coisas, mas a gente pode classificar isso como algo novo? Eu acho que sim. Por exemplo, nesse caso do algoritmo de Strassen, que agora eu não sei como que a gente vai batizar, né? É algo novo. Com certeza. Completamente novo. E revolucionário. Revolucionário. Procurem aí, você que está escutando a gente, procure. É super interessante, então muda esse conceito. Eu realmente não sei te dizer se cabe essa ideia de que a IA simplesmente copia e cola. Não sei se é isso. Realmente. Né? Eu acho que tem algo mais. Ela raciocina como a gente? Não. A gente espera que ela raciocine como a gente? Eu sinceramente digo que não. Porque no final das contas, a gente, na área de engenharia, a gente pensa muito em caixinhas, né? Caixinhas Sim. que algo entra e algo sai. Né? Verdade. E no final do dia, eu acho que pouco importa o que está dentro da caixinha. Se o que entra é uma coisa e o que sai é algo útil para o ser humano, está valendo. É algo super importante. Ah, mas lá dentro não raciocina como o cérebro humano. Tá bom, e aí? Eu lembro de uma discussão logo que saiu o ChatGPT. O ChatGPT, não, ele cria uma imagem, logo que saiu a criação de imagem no ChatGPT. Ele não cria como o Monet. Quem que precisa de um Monet? Realmente. Se o que eu quero é só criar uma thumbnail lá pro que eu tô querendo resolver e pronto, acabou. Quem que precisa de um Monet todo dia? Tá bom, ele não faz a minha imagem lindíssima, bela, de não sei o que, ainda é ruim aqui e acolá. Na época ainda existia a história de multiplicação dos dedos nas imagens que eram criadas. Hoje já diminuiu bastante. Tá bom, é verdade. Mas para a enorme maioria das situações resolve. A mesma coisa para texto. O ChatGPT escreve melhor do que 95% da população. Tá bom, ele tem um monte de erros, ele não é um texto fluido, às vezes é só um lero-lero. Tá bom, é verdade. Tudo isso a gente tá ciente de que é verdade. Os melhores seres humanos escrevem muito melhor do que as IAs escrevem, é verdade. Sim. Mas para a maioria das coisas resolve. Nem todo tempo eu vou precisar do melhor escritor do mundo. Sim. Eu preciso passar conhecimento. Qual é a ideia da escrita? Qual é a ideia de como que a gente se comunica? É passar conhecimento. Se existe algum equipamento, Thales, eu estou querendo me comunicar com você. Se existe um equipamento que pega a forma precária com que eu consigo me comunicar com ele. Então eu escrevo algumas coisas lá que não fazem muito sentido e tudo mais, mas é um pouquinho do vislumbre do que eu quero passar para você. E esse algo, essa caixinha, pega esses bloquinhos, organiza de uma maneira que sirva melhor para você compreender o que eu quero te passar, por que não usar? Com certeza. Então, ele conseguiu recombinar, talvez possa até ter modificado a minha ideia, não era exatamente isso que eu estava pensando, mas eu consegui transmitir a informação. É isso que está valendo. Mas pera lá, tirou, não é você fazendo. Gente, a gente não entende nem como a gente começa a falar. É verdade. Essa é uma coisa. Eu começo a falar uma frase, eu não sei como ela vai terminar. A gente nem entende muito bem como é esse processo de comunicação do ser humano. E no fim do dia, pouco importa. Essa é a grande questão. Eu acho que, tipo assim, e ainda tem o lance que ela faz isso em um curto período de tempo. Então, tipo, fazer esses textos, essas pesquisas. Então, pra mim, o que eu uso muito no meu dia a dia é aumentar minha produtividade. Tipo, coisas que eu demoraria a fazer meia hora, 1 hora, ela faz em segundos, me dá pronto e eu vou trabalhar em cima daquilo que ela fez, entendeu? Então, acho que é uma coisa que, hoje em dia, ela mais auxilia você a estar do seu lado do que contra você, entendeu? Tem aquela rixa de homem contra a máquina. A máquina, Sim. Mas essa é uma discussão muito grande. Porque entra em aspectos que a gente nem discutiu aqui. Por exemplo... Depende como você vai usar, né? Depende como você vai usar.
Mas tem coisas interessantes na educação, por exemplo. Sim. Na educação, muitos professores são críticos ao uso da inteligência artificial. Por quê? Por exemplo, na nossa área, na matemática, Com certeza. é consenso na academia de que você precisa fazer várias vezes. Sim. Para quê? Para que você consiga ter o entendimento e tudo mais. E, caramba, você precisa ir lá, errei e tal, faz de novo, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a mesma coisa. Os exercícios de cálculo, por exemplo, não sei se vocês lembram disso aí, né? Você faz 10 exercícios que são muito parecidos. 20 exercícios são muito parecidos. Por que você faz aquilo? Que é para você exercitar e tudo mais. O povo compara com a academia, né? Só aprende exercitando, academia, só cresce fazendo várias só vezes. Fazendo várias vezes e tudo mais. Ok, eu acho que isso funciona em alguns aspectos, mas não em todos. Sim. Eu acho que existem situações em que você pode se beneficiar em muito de algo importante, né? De algum conceito importante que às vezes escapa a gente. Por que eu falo isso? Porque na área de exatas existem situações em que você vai perceber que você vai ser capaz de resolver coisas ou equações ou problemas matemáticos que são de um mesmo jeito. Richard Feynman, vocês sabem quem foi Richard Feynman? Foi um grande físico, ganhador do prêmio Nobel, americano, e ele veio para o Brasil durante um ano. E uma das críticas que ele faz no livro dele sobre a educação brasileira tem um pouco a ver com isso. Ele dizia o seguinte: olha, o estudante brasileiro eram doutores em física, ele estava na pós-graduação do Instituto de Física aqui no Brasil. O estudante brasileiro é capaz de resolver qualquer problema do livro, mas se eu mudo um pouquinho a ideia, ou se eu tiro ele do livro e coloco ele numa situação prática, ele não consegue entender. Talvez a inteligência artificial ajude a gente nessa intuição, nesse entendimento das coisas. Porque, vamos lá, é importante você ter lá, saber como fazer isso, aquilo, outro. Mas acho que mais importante é saber como usar, como que você modela isso, né, no nosso jargão, né? Como que você modela matematicamente isso, né? A ideia de modelo é muito forte na nossa formação. Né? Como que você modela? Então, talvez mais importante do que saber a parte mecânica é você saber modelar isso. E talvez a IA ajude a gente a modelar essas coisas. Essa é uma questão interessante. Por quê? Porque a IA resolve um outro problema da educação, que é o problema da hiperespecialização. Cada vez mais a gente se hiperespecializa. E a IA é capaz de fazer links que por vezes a gente super ultra especialista não consegue fazer, porque nós estamos presos em uma bolha, né? Então nós da área de exatas, a gente está aqui, está preso fazendo isso, aquilo, aquilo outro, mas de repente a solução não está aqui, está acolá, e eu não tenho acesso a esse mundo, né? E quem sabe a inteligência artificial não é capaz de fazer esses links inusitados, né? Essas recombinações inusitadas, capaz até de melhorar um algoritmo como foi o Strassen. Perfeito, perfeito. Até dar novos insights também. Claro. A pessoa está desenvolvendo um projeto, a pessoa utilizar para pegar novos insights é ótimo porque ele tem uma visão ampla, né? Mas, perfeito. Agora para entrar no ponto da regulamentação aqui, sobre a inteligência artificial. A gente vê que o avanço está muito rápido. O avanço, eu acredito que de ferramentas tecnológicas, eu nunca vi, depois das .com, eu nunca vi nenhum avanço tão gigantesco quanto os da IA. Todo dia é uma nova ferramenta. Todo dia é uma ferramenta para criar slide, uma ferramenta para criar vídeo, outra para foto, outra para música, outra para gravar podcast. E tem muitas ferramentas que estão sendo criadas todo dia. E aí, baseado nisso, a gente viu que tem muitos benefícios, mas também por trás pode ter muitos vieses, desinformações, pode vir muitos efeitos colaterais, né? Então, será que a gente precisa de leis? E nessas leis que a gente for criar, qual seria uma boa lei? O que poderia, na sua opinião, de já ter trabalhado com isso, qual seria pontos que não poderia faltar numa lei que fosse regular a IA?
ou o que não poderia faltar de jeito nenhum. Caramba, Micael, você me pega. Bom, uma das coisas que eu acho essenciais é a identificação. A identificação do conteúdo que é gerado com auxílio de inteligência artificial. Eu acho que isso é fundamental. Mas tem uma série de outras questões. Isso não basta. Sim. Isso não basta. A gente teve um caso recente de um humorista que foi condenado a alguns anos de prisão porque fez uma piada supostamente machista, misógina, não sei exatamente o porquê que ele foi condenado. Mas aí a gente abriu uma discussão no Brasil todo mundo está falando sobre esse assunto. Sim. Né? E o que aconteceu? O que eu acho importante da gente falar sobre essa situação não vai ser nem sobre o destino dele, porque sinceramente ele não vai cumprir nenhum dia de prisão. Todo mundo sabe já. Ele é branco, ele é rico, então não vai acontecer nada com esse cara. Mas eu acho que o propósito foi atingido, que é essa discussão. Será que, veja, usando o humor, eu sou capaz de falar qualquer coisa? Sou capaz de disseminar qualquer tipo de conteúdo? Mesma coisa com inteligência artificial. Eu posso até dizer que é com inteligência artificial, mas qual é o conteúdo? O que eu estou passando? Então, só a identificação não é suficiente. Será que as leis atuais conseguem alcançar todo esse conteúdo de inteligência artificial que está inundando a gente? Essa é uma pergunta. Uma pergunta que eu não sei te responder, mas acho importante a gente discutir. Sim. Sim. Porque não é só isso. No caso da piada, existem artigos científicos que mostram que sim, a depender do conteúdo da piada, você acaba desensibilizando o sujeito. Qual foi o estudo que eles fizeram? Pegaram 3 grupos. Pegaram um grupo que expuseram a piadas misóginas, um grupo que expuseram a piadas neutras e um grupo de controle que não expuseram a nada. E pediram, depois desses eventos, para que esses grupos avaliassem, por exemplo, uma cena onde existia claramente uma situação de misoginia. Um patrão, eu não lembro exatamente qual foi o estudo, qual foi a cena do estudo, mas era algo mais ou menos como um patrão desrespeitando uma funcionária. Quem mais classificou como inaceitável essa cena foram os grupos que receberam piadas e os grupos neutros. O grupo que recebeu piada misógina ficou desensibilizado com o que acontecia e atribuiu menos algo como trivial que tinha acontecido. Então, sim, é verdade, as piadas acabam desensibilizando a gente. Porque alguém gosta daquilo lá, ou só vai quem gosta do sujeito, sabe que vai ter aquele tipo de piada. Sim, mas existe um impacto dentro da sociedade, a gente vive em sociedade. Esse mesmo cara que vai lá e consome esse tipo de situação é o cara que está se relacionando com a gente. Que vai estar menos sensível à questão do preconceito, vai estar menos sensível em relação à homossexualidade, vai estar menos sensível em relação à misoginia, vai estar menos sensível em relação ao racismo. Mesma coisa vale para a inteligência artificial. Então não basta. Veja, é um ponto importante a gente conseguir, de certo modo, rotular que tipo de conteúdo é gerado pela inteligência artificial ou não. Porque, novamente, isso dá um poder gigante. Sim, com certeza. E outras questões, né? São questões importantes que a gente está discutindo, né? As pessoas às vezes falam, não, pera lá, não estou muito interessado nessa história dos meus dados, porque eu só olho o Facebook e tá bom demais, só olho o Instagram. Não, o fato de você não olhar, mas de você estar cadastrado, é um dado teu que está sendo usado para treinar um algoritmo. Não, eu só acesso uma vez por semana, eu faço assim, eu faço assado na tela. Esse dado está sendo usado, né, para criar algoritmo. E outra, para empresas oferirem lucro em cima da tua... Tem lá a letrinha miúda, não sei se vocês já viram a letrinha miúda quando você acessa essas plataformas. Né? Mas você faz parte disso. Querendo ou não, você faz parte dessa discussão. Não tem como não fazer parte dessa discussão. Essa é a questão.
Com certeza. A gente precisa. E, a meu ver, a gente está discutindo pouco. Né? A gente discute pouco. Eu não tenho a resposta para essas questões, mas acho que a gente minimamente precisaria discutir. Colocar em cima da mesa. Sim, né? sim, com certeza. Para discutir. Perfeito, perfeito. O avanço está gigante. Tem empresas que estão utilizando já robôs humanoides, integrando com inteligência artificial para fazer trabalhos mecânicos. Trabalhos de reposição de estoque, que antigamente era só humano que fazia, hoje em dia... Micael, estão fazendo antigamente diziam que... novos processos. Vamos lá, antes desse boom da inteligência artificial, a gente tinha um boom da automação, lembram? Sim, verdade. Então, a gente teve, claro, a Revolução Industrial, né? Então, antes a gente só fazia produtos manufaturados. Beleza. Depois veio a indústria. Então, conseguiu replicar isso em uma escala absurda. Caramba, isso vai tirar um monte de emprego. E tirou. Um monte de emprego. Né? Só que o que aconteceu? Ao mesmo tempo, a gente começou a se condensar dentro das cidades. E quando a gente começou a se agrupar nas cidades, começou naturalmente a existir novas demandas. E aí se criou toda uma área de serviços, que deu cabo dos empregos que a indústria tomou. A pergunta é, a gente já está sofrendo uma nova revolução. Não são mais os trabalhos manuais que estão em jogo. A gente já tem agora, está sendo levado em consideração, trabalhos intelectuais. Trabalhos intelectuais que estão sendo... Por exemplo, o ilustrador. Como é que fica o ilustrador nessa história? Muitos ilustradores vão perder o emprego. Por quê? Porque para a maioria das situações, um prompt que eu faço na inteligência artificial, ela me traz uma imagem que é factível de ser usada para o meu propósito. Claro que talvez não vá fazer a melhor imagem do mundo, mas, novamente, para o meu propósito e para a maioria dos propósitos que as pessoas precisam, demandam, ela vai dar conta. 90% dos casos. 90% dos casos, ou mais, quem ou sabe, mais. Ela vai dar conta. E aí, como é que fica? Essa é uma questão interessante para a gente discutir. E, novamente, a gente está discutindo um pouco. Com certeza. É isso. Em relação a isso tudo que a gente está falando de inteligência artificial, o tempo que ela leva para evoluir, as leis, eu queria deixar tipo um pensamento. Como é que será daqui a 10 anos com isso tudo? Será que vamos estar com leis mais severas? Será que vai estar muito avançada? Será que vai ter coisas que a gente hoje em dia nem imagina que teria? Porque anos atrás a gente nunca ia imaginar que ia ter inteligência artificiais. Até imaginaria e sonhando alto. Mas não como hoje em dia, que é fazer vídeos ultra realistas, você escrevendo um prompt no Google. Pois é, Thales, tem tanta coisa para a gente falar sobre isso, mas vamos lá. Nós naturalmente somos muito ruins de prever o futuro. Porque o nosso pensamento é linear. A gente olha o que aconteceu no imediato passado, ou no histórico, né, e começa a projetar a partir dessas experiências o futuro. Só que o desenvolvimento tecnológico não é linear, ele é exponencial. Né? Então é muito difícil de prever o que pode acontecer nesse prazo de 10 anos. Muito difícil mesmo. Eu tenho algumas apostas, né? Eu sou... Aí você me pergunta, sou otimista, pessimista? Como é que acontece? O que se passa aqui na cabeça? Quero ver qual lado que você está apostando. Né? Eu acho que eu piso nos dois. Né? Eu gostaria, sinceramente, que a inteligência artificial fosse utilizada para ganho de produtividade, como você bem disse, e que isso fosse refletido em bem-estar para as pessoas. Que a gente, por exemplo, tivesse uma menor jornada de trabalho, uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, o que tem acontecido com o avanço tecnológico, especialmente das IA generativas, é que isso está na mão de poucas empresas. Um pequeno número de empresas. Vamos lá, vamos ser sinceros. Quais são os grandes modelos de linguagem natural do mundo? ChatGPT gastou milhões e milhões e milhões e montanhas de milhões. O Gemini, que gastou outra montanha de milhões e milhões e milhões. A Meta, né? A Meta também tem os modelos abertos dela. Milhões e milhões e milhões. A gente tem o Mistral, né, que é outro modelo, francês, uma empresa francesa. E a gente tem... Exato.
E o que é que acontece? Dá para contar no dedo os grandes modelos. É muito poder. É muito poder pouca concentrado. gente, Aí alguém pode dizer, não, mas você vai lá no Hugging Face e você tem uma série de modelos. É verdade, mas são todos derivados desses grandes modelos. Alguns usam vários em um. Exato. É verdade. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa, tem agora a evolução dos multi-agentes, né? Então, a gente tem um problema, né? A gente delegou alguns desses problemas para a IA generativa, para os modelos de linguagem. Eles não deram conta de todos. E agora a gente começa a fazer vários experimentos. Será que pequenos modelos, quando eu quebro um problema grande em várias partes lógicas e dou cada parte lógica dessa para um modelo diferente resolver e depois recombino isso, será que eu tenho um resultado melhor? Essa é uma pergunta interessante. A gente já tem modelos assim. Verdade. Né? Outra questão é o que a gente usa como está sendo intitulado como reasoning, né? Modelo de razão, de raciocínio, melhor dizendo. Já ouviram isso? Não. Por exemplo, o O3 da OpenAI é um reasoning. O R1, o DeepSeek R1 também usa esse conceito de reasoning, que é basicamente uma forma de você melhorar a saída do teu modelo, né? Então, existem várias estratégias. Existe a cadeia de pensamento, né? Que você vai criando um caminho e vai tentando ir passo a passo, né? Existe o modelo de que você pega a tua primeira resposta e passa ela algumas vezes para tentar fazer melhoramentos e faz esse tipo de avaliação, né? Existem várias estratégias, mas é o que a gente chama de reasoning, né? Alguns mais puristas diriam que o nome não está correto, porque a IA não raciocina. Mas eu não quero entrar nessa polêmica, né? Só que existe muita coisa acontecendo, muita coisa. A velocidade está insana. Com certeza. É difícil responder sua pergunta sobre a projeção para 10 anos, né? Então eu gostaria que isso se tornasse algo muito benéfico para a sociedade, mas ao mesmo tempo vejo que existem alguns entraves muito profundos para isso. Um deles é essa limitação dessa tecnologia para poucas empresas, pequeno número de empresas. E outra, investindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, eles vão querer retorno disso. Com certeza. Tá? Alguém vai pagar essa conta. Não sei se vai chegar ao final das contas, ao final do dia, para o trabalhador que agora consegue produzir a mesma coisa no menor espaço de tempo, né? No menor período. Não sei se vai chegar nesse cara. Com certeza. Eu suspeito que não. Muito mais coisa no mesmo período de tempo. Não sei o que vai acontecer com esse cara, mas eu suspeito que esse cara não vai receber os benefícios disso, não. Ele vai ter que pagar por isso. Muito provavelmente. Como tudo. Aí a gente entra numa outra discussão, que é discussão econômica. Isso vai ter impactos no modelo econômico, Com certeza. Thales. Michael, não se iluda. E eles já perceberam isso. Sim. Por exemplo, Sam Altman é um dos entusiastas da renda básica universal. Verdade. Porque ele sabe que não vai dar conta de manter o nosso modelo econômico, porque muitas pessoas vão ficar sem emprego. De verdade. Sim, verdade. E quem não se adaptar, né? A essa nova evolução. Não, mas mesmo quem fosse adaptar, Thales, a gente tem um período de transição que não vai dar conta. Verdade. Não vai dar conta. Eu não tenho resposta se a gente vai fazer a mesma coisa que fez com a Revolução Industrial, onde muitos empregos eram perdidos, mas outros se criaram por conta da nossa forma de se organizar. Eu não sei se isso vai acontecer. Sim. Eu temo que não. O que é um problema grave. Então. E mesmo assim, muitos se fecham e criam outros, mas tipo, fecha 10 para criar um. Que toma de conta desses 10. Então a perca é gigantesca muito ainda. Grande, Eu não sei como é que a gente vai realocar essas pessoas. Não sei, sinceramente. Não tenho resposta para isso. É verdade. É um grande problema. É um grande problema. E novamente, a gente está discutindo um pouco sobre isso. Perfeito. Então aqui já para encerrar, eu gostaria de agradecer a equipe do Laís, que disponibilizou esse espaço, o estúdio, para a gente poder gravar. Principalmente gostaria de agradecer aqui a Caldeira, nosso convidado, que prontamente atendeu o nosso pedido para
fazer essa entrevista, na qual ele trouxe muitos pontos enriquecedores aqui para o nosso podcast, e para que a gente pudesse botar em mesa nossa discussão sobre a inteligência artificial e sobre a regulação, sobre os benefícios e malefícios que ela pode trazer e como isso pode impactar no nosso dia a dia e na nossa vida. E também, Caldeira, eu gostaria de perguntar a você se você tem algum Instagram para deixar aí para quem queira lhe comunicar, um e-mail, se alguém que assistir tiver alguma dúvida para tirar com você, você pode... Bom. Eu tenho um e-mail bem facinho, não é o meu institucional, é o meu pessoal, é caldeiraufpa@gmail.com. O meu Instagram é mais pessoal, eu divulgo pouquíssimas coisas da área acadêmica, então acho que vale a pena esse contato aqui com o e-mail pessoal. Perfeito. Alguém tiver alguma dúvida, quiser... Fico à disposição de vocês também. Caldeira. E da audiência de vocês. Obrigado, viu, gente? Maravilha. Quiser fazer seus agradecimentos? Muitos agradecimentos. Obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Obrigado pela interação, pelo convite. E para mim foi uma honra. Tem muita coisa para a gente discutir. Esse assunto não se encerra aqui. Muita coisa. Dá para mais uns 3 podcasts. Não há dúvida. Existe todo o impacto na educação, que a gente só passou por cima. Né? Mas tem muita coisa para a gente discutir. Eu realmente fico muito agradecido pelo convite, Micael. E estou à disposição para novos convites. Tá? Se surgirem, eu estou à disposição. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Quer deixar seus agradecimentos? É isso também, já falaram tudo, né? Mas eu só queria agradecer ao espaço, o Caldeira que veio, ao Micael, que abraçou esse projeto comigo e com o professor. E eu acho que é isso. Professor Ricardo também, né? O professor Ricardo. Professor Ricardo Valentim, que deu a ideia e fez com que tudo fosse possível. Então... Quem plantou a sementinha, né? Exato. Tudo acontecer. Sem ele, porque sem ele. Então, perfeito. Quem puder acompanhar o canal, no qual o vídeo vai ser postado, só seguir. Quiser compartilhar para mostrar para outras pessoas essa discussão, que é muito importante no âmbito da inteligência artificial, pode ficar à vontade. E agradeço a todo mundo. Tchau, tchau.